Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao nosso Bom Dia Canaã, aqui onde nós nos reunimos todas as manhãs para recebermos a porção da palavra do Senhor, né? O pão quentinho que desce do céu todas as manhãs aqui, e eu tenho certeza que o Senhor já tem uma palavra preparada para o nosso coração neste dia, nesta sexta-feira abençoada. Já digo que é uma alegria receber a cada um de vocês, os irmãos que estão se conectando tanto pelo YouTube, pelo Facebook, e já peço que os irmãos vão compartilhando esta live para que muitas vidas sejam alcançadas, irmãos, pelo poder que há na palavra de Deus. Amém, queridos? Esta semana toda foram palavras abençoadas, e eu tenho certeza que o Senhor nos fortalecerá mais este dia. Amém? E eu queria também saudar com a paz do Senhor aos queridos irmãos aqui, amigos da mídia, o Ederson, o Naldo, nesta manhã, também pastor Eduardo Malaquias, querido amigo, também mais um dia aqui para a glória de Deus. Estamos juntos. E nossa querida amiga também, missionária Cida Santos, esse vaso de Deus, uma pessoa preciosa, uma amiga querida do nosso coração. Uma alegria, viu, missionária, recebê-la aqui nesta manhã. Amém, queridos? Você também que já está aí conectado conosco, curte este vídeo, tá bom, querido? Curte este vídeo para que também ele seja indicado para mais pessoas, e também outros, né? Outros vídeos vão ser indicados para você também aqui da nossa programação, que tenha por este tema, que a palavra de Deus tem que ser compartilhada. Amém? Como você está, minha querida amiga, nesta manhã? Seja bem-vinda, missionária Cida Santos, portadora hoje da palavra de Deus. Amém. Bom dia, Miss Mel. Olha que linda, né? É uma alegria estar aqui nesta manhã mais uma vez, né? Neste Amém. honroso convite. É muito bom estar com vocês. E como eu digo sempre, toda manhã um pãozinho quentinho É da padaria verdade. do céu, né? É. E eu sei que Deus tem uma palavra direcionada aos nossos corações, a todos os amados irmãos, aproveitando Amém. que Eu creio. você possa compartilhar esta live e enviar para Amém. alguém para ser também edificado nesta manhã. Que Deus abençoe e agradeço de coração pelo convite, pastor Eduardo Malaquias também. Amém, amém, minha querida, eu tenho certeza, missionária, que o Senhor tem esta palavra, e todo dia, irmãos, e todo dia é a palavra que nos encoraja, né? E eu louvo a Deus pelo Bom Dia Canaã, que desde a pandemia tem sido tem desenvolvido, né, este papel de nos fortalecer através da palavra de Deus todas as manhãs, e glória a Deus, né, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Amém, queridos? Também queria aqui saudar o pastor Eduardo Malaquias, como está nesta manhã, pós-feriado. Glória a Deus. Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Está tudo bem, missionária Melissa? Amém. Sextou, né? Sexta-feira. Mas sim, na sexta-feira Deus também opera. A graça e a paz do Senhor Jesus, missionária Melissa. Que alegria recebê-la aqui, missionária Sidona. É, Eita, hoje tem fogo do céu descendo aí, Deus abençoe. amém. Obrigado por atender ao nosso convite. Ederson, Naldão também, toda a equipe de mídia que faz esse trabalho excepcional. Tenho certeza, como aconteceu nesses dias aqui, como disse a missionária Melissa, Deus tem uma palavra ao nosso coração. Bom dia, Canaã. Como vocês sabem, esse presente de Deus às manhãs para as nossas vidas. Então, meu irmão, vai compartilhando essa live aí, se inscreve no nosso canal do YouTube e nos acompanhe lá pela página da Igreja Evangélica Canaã no Instagram. Tenho certeza que Deus, quando reúne o seu povo, tem algo a nos dizer e nessa manhã não vai ser diferente. Já vai mandando aí, você que não foi viajar como nós aqui, eita glória, né? Já vai aí compartilhando a live, tenho certeza que Deus vai falar o nosso coração. Antes de nós ouvirmos aqui um louvor abençoado, queridos, deixa eu te dar alguns avisos para o bom andamento da obra do Senhor. Hoje, sexta-feira, temos oração com os improváveis, lá com a Juventude Canaã, às 20 horas,
na igreja. Vão estar ali os improváveis, toda a juventude orando. Eles chamam de caverna, né? Eita, então, meu irmão, se você quer participar, está perto para a igreja, vai lá na oração com a juventude. Os improváveis começa às 20 horas ali. Está ali o presbítero Luizão, a missionária Manu, eita glória, vão estar ali prontos para te receber. Tenho certeza, toda uma equipe ali para te receber, tenho certeza. É um tempo de nós buscarmos ao Senhor e Deus vai se revelar. Deus se revela onde Ele quer, Ele se revela na caverna, Ele se revela aonde Ele quiser. Não tenho dúvidas que nessa oração, mais uma vez, Deus vai se revelar. Então hoje, 20 horas, oração com a juventude Canaã. Tem um recado aqui também do bazar, né? Então você aí, né, vai ter bazar, né? Antes nós brincávamos, né, missionária Melissa, que era o Shopping Canaã. Eita! Bazar solidário, meu irmão. Vai acontecer agora, no próximo dia 8, agora, de maio. Próxima quinta-feira, né? Eita, após a tarde da benção, 16h30, começa o bazar solidário, tá? Dia 8 e também continua no dia 10, que é o sábado, das 9 horas da manhã até as 15. E posso dizer algo? A benção é completa, porque a cantina vai estar aberta. Então você vem, compra itens, passa na cantina, se alimenta. Eita glória, estacionamento também vai estar aberto. Queridos, se você ama o próximo, participe do bazar. Vidas vão ser alcançadas com esse recurso que está sendo gerado. Então, dia 8, 16h30 na quinta-feira, e dia 10, a partir das 9 da manhã, ali até por volta das 15 horas, bazar solidário. E amanhã, sábado, nós temos aí nos preparando para a ceia, né? Amanhã nós temos consagração a partir das 9 horas da manhã. Eu tenho aqui para mim, missionária Melissa, missionária Cida Santos, que Deus está nos chamando para perto dele. Então, venha se consagrar, né? Venha buscar ao Senhor o período de oração, tenha uma palavra ao seu coração, louvores, tenho certeza que vai ser uma manhã de bênção e de vitórias para o seu coração. E domingo, Santa Ceia do Senhor, em comemoração também. Estaremos em festa. 25 anos da Igreja Evangélica Canaã. Eita, coisa boa! Estaremos ali celebrando ao Senhor. Domingo agora, às 10 horas da manhã, no culto da família, culto de Santa Ceia. Então, você não pode perder, não pode ficar de fora. E eu vou usar as palavras do pastor-presidente, pastor Rogério Pardinho. Você só não participa da ceia por alguns motivos. Ou trabalho, ou enfermidade, ou porque está em pecado, irmão. Meu Deus. Então, participe da ceia, irmão. Venha, vai ser uma celebração especial nesse 25º aniversário da Igreja Evangélica Canaã. Amém? Queridos, vamos adorar o Senhor, então, agora, com um louvor, depois da cruz. Abra o seu coração, peça para o Senhor falar contigo. Já vai se preparando aí para a palavra do Senhor. É nessa sexta-feira que Deus vai se revelar e o nome dele vai ser glorificado. Vamos adorar. Esse poder regenerador nós só encontramos em um lugar, no Calvário. É lá que o Senhor trouxe de volta os nossos sonhos que estavam perdidos, tudo aquilo que estava destruído pelo poder da sua morte e ressurreição. O Senhor nos deu a autoridade para vencer. Aleluia. Adore ao Senhor comigo. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, de outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Cante! Depois da cruz
Antes da cruz estava. Diga pra ele. Eu carregava. Oh, que fardo pesado. Até que Deus, através de Jesus, Ele fez tudo. A chance de ser regenerado. Antes da cruz eu estava separado. O véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, de outro Deus. Mas pela cruz nós fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela salvação Ele salvou todos. Pela cruz, aleluia, de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Quando Ele morreu, eu também morri. Quando Ele reviveu, eu também revivi. Cante pra Ele. Quando Ele venceu, eu também venci. Eu não subi ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Cante comigo. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Quantos são gratos pela salvação? Aplauda o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que louvor tão abençoado. Depois da cruz, meu Deus, nós temos um Salvador. Deus já está falando ao meu, ao seu, ao nosso coração. Mas vamos à melhor parte. Deus tem mais ainda nessa manhã. Missionária Sidônia, novamente, muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Tenho certeza que vai ser uma manhã que o Senhor vai falar aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos pela Tua bondade, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua graça derramada, Senhor. Pai, essa programação realmente é um programa, Senhor, tão abençoado, um presente que o Senhor nos deu, e nós queremos Te louvar por isso. Continue abençoando toda essa programação, a equipe de mídia aqui, Senhor, através da vida do Ederson, do Naldo, Senhor, de todos os apresentadores aqui, Senhor. O Senhor continue nos dando graça, Senhor, fortalecendo nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida da missionária Cida Santos, que tão prontamente atende o nosso convite aqui nesta manhã. É uma honra recebê-la aqui, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita a sua filha nessa manhã. Usa ela como instrumento da Tua palavra, Senhor. Usa ela como instrumento do Teu Espírito. Fale aos nossos corações, ó Pai. Enquanto ela ministrar, Senhor, visita a Tua casa, os seus negócios, ó Pai. Pai, ainda tem sonhos, projetos, ó Pai. Ainda tem promessas a serem realizadas, Senhor, na vida da Tua filha. Ah, Senhor amado, o Senhor é fiel sobre todas as coisas. O Senhor é o Deus que cumpre promessas, o Senhor é o Deus que cumpre planos. Continua sendo com ela, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã a Tua palavra, que é viva e eficaz, alcance os nossos corações. Fala conosco, ó Pai, que essa palavra caia em terra boa e ela produza, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que a Tua palavra, ao ser lançada, ela não volta vazia, e nessa manhã não será diferente, ela vai alcançar o propósito a qual ela foi enviada, Senhor. Fala conosco, assim nós oramos e cremos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Missionária Sidônia, fique à vontade na liberdade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, receba a paz do Senhor novamente.
Quero agradecer mais uma vez, pastor Malaquias, a Mel, a Melissa, missionária, né, ao Ederson, ao irmão Naldo, que estão aí, né, nos direcionando, mexendo nos botões aí para que essa live, esse programa chegue até você com qualidade, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, 50% é o instrumento que está sendo usado, 50% é a mídia. Então, Deus tem usado eles para que chegue até você esta palavra do Senhor todos os dias. E foi uma semana muito abençoada, e aqui vai agora a cereja do bolo, na sexta-feira, para você receber do céu essa palavra, mais esse pãozinho do céu, para este final de semana ser muito abençoado na sua vida. Quando o pastor Eduardo Malaquias me fez o convite, eu tinha saído do congresso dos Adolas, né, da nossa igreja. Meus irmãos, que glória! O céu ficou baixinho, né? Eu disse até para uma irmã, se a gente levantasse a mão um pouquinho mais alto, o céu puxava a gente, porque o céu ficou baixinho para nós. Foi uma glória do Senhor nas nossas vidas. E no caminho, voltando para casa, falando com o Senhor, Deus falou no meu coração esta palavra, e aqui não é nada combinado, né? Os nossos amados nos convidam, e assim, a palavra que Deus põe no coração é a que vai. E o louvor veio combinando com a mensagem desta manhã para os nossos corações. Então, abra comigo, se você pode, o livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 41, um texto muito conhecido, verso 9 ao verso 13, nesta manhã. Nos diz assim: Tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Que palavra gloriosa, que promessa que o Senhor nos faz. O Senhor Jesus, aqui através da vida do profeta Isaías, está dizendo: pode qualquer pessoa te abandonar, mas eu não te deixo, eu não te abandono. E eu quero falar de um dos atributos de Jesus, que é o nosso advogado, é ser o nosso advogado. Ele advoga a nossa causa. E nesta manhã, eu quero deixar para o teu coração, você que talvez chegou agora no final da semana, nesta sexta-feira, com o coração inquieto ainda, algumas pendências não foram resolvidas, algumas inquietudes na tua alma, mas eu trago a palavra do céu para você dizendo: descansa, porque você tem advogado. Você tem alguém que responde por você. Você tem alguém que escreve, que te vê, que te olha e sabe tudo ao teu respeito. Talvez o teu cônjuge não saiba, né? Eu sou casada há 38 anos com o presbítero Olímpio, mas tem coisas que acontecem no meu íntimo que eu não falo para ele porque ele não vai resolver, mas eu conto para aquele que resolve todas as coisas, o nosso advogado fiel. Já canta Bruna Carla: meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos,
Posso descansar em o meu coração. Agora o resto eu já não lembro mais. Mas nós temos um advogado que advoga a nossa causa. O nosso adversário, ele vem contra nós. João escreve no capítulo 10, verso 10, que a função dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu sou o teu advogado. O inimigo, ele vem para nos roubar, para nos destruir. Ele vem para nos colocar em situações como réus, mas o Senhor Jesus está aqui dizendo, descansa, eu sou o teu advogado. A Bíblia diz que 1 João, no capítulo 2, verso 1, aqui está escrito esta palavra, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Ele é o nosso intercessor, ele é a nossa ponte, ele é o nosso acesso. Nesta manhã nós temos um advogado. Todos nós, eu tenho certeza, que já passamos por algumas intempéries da nossa vida, levantes, injustiça. Às vezes passamos por injustiça, quer seja na sociedade, por um amigo, por um irmão, na família, no trabalho, talvez o patrão. Eu não sei o que sucedeu na tua vida. Talvez você foi injustiçado, caluniado, e você está sem defesa. Como se defender? Talvez você procurou a justiça humana, mas o Senhor diz aqui através do profeta messiânico, o Senhor dizendo, olha, eu te tomo pela tua mão direita, não temas, eu te ajudo, eu sou teu advogado. Arabaia choremi chorevacia. Talvez até o advogado na terra não consegue justificar você, mas o céu está dizendo, descansa a tua alma nesta manhã. Descansa. É a sexta-feira. Talvez você diz, hoje não vai acontecer nada, mas o céu está dizendo, você não sabe o meu caminho, você não sabe como eu trabalho, você não sabe que eu não durmo. Aleluia! Eu não durmo. Aleluia! Tem um louvor que eu gosto muito de cantar nos meus devocionais, pastor Eduardo Malaquias, que é um louvor da Raquel Silva, que diz, eu não mudo, aleluia, eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. O Senhor, ele não muda, ele é fiel, ele não muda a sua essência, e nós temos um advogado por excelência. Você não está abandonado, você não está jogado. Talvez alguém te abandonou à própria sorte. Talvez alguém olhou para você e disse assim, olha, nem vou me meter nesse assunto. Eu não quero me meter, não me põe nessa fria, nessa furada. E fulano agora está na prova, está no vento. Vamos passar longe. Você viu fulano? Passa do outro lado da rua. Porque ali, como diz, né? É um BO, é um boletim de ocorrência. Mas Jesus está dizendo, comigo não, vem que eu resolvo. Vem aqui comigo que eu sou teu advogado. Você não está sozinho. E aqui a palavra está dizendo, olha, você pecou, não tem problema, você tem um advogado. Eu descobri, pastor Eduardo, missionária Melissa, que na olaria de Deus não tem lixeira. Deus não joga ninguém fora. Deus não abandona ninguém. Ele não joga ninguém fora. Ele pega você, pecou? Ah, Senhor, eu pequei. Eu errei, Senhor. Senhor, diante da sociedade não tem jeito, mas Tu és o meu advogado, advoga a minha causa. Eu acho interessante que na área jurídica, vai-se para o tribunal, né? Está lá o juiz, está lá o promotor, está lá
o acusador, está lá o advogado de defesa, e às vezes o advogado te orienta e diz assim: olha, você não é obrigado a responder, deixa comigo. Não precisa falar, deixa que eu falo, né? Você tem o seu direito de silêncio. Ó, deixa que eu falo por você. Então o Senhor está dizendo hoje, talvez você está diante de um tribunal e o juiz que é Deus, aleluia, ele está diante de você e o acusador está ali, dizendo: olha, você fez, não tem jeito, mas Jesus está levantando aqui a carteirinha dele. Olha aqui, eu sou advogado. Não vem, não. Não vem, não, não vem que você não vai destruir o meu cliente, não. Eu sou advogado fiel, eu vou resolver, e é causa ganha, viu, irmão? Porque ele não perde causa, é causa ganha. É causa ganha. Ai, irmãos, quantas vezes a gente não tem como se defender diante de calúnias, difamações, né? Eu li uma vez um livro e o escritor lhe disse: uma calúnia é como alguém subir no pico de um monte com um travesseiro de penas e ele abre e as penas voam e depois não tem como recolher elas. Assim é a calúnia. Suja o teu nome e aquilo vai no vento. E aí, quando vem à tona que aparece a tua defesa, que você foi injustiçado, que aquilo era uma mentira, não tem mais como provar, mas o Senhor é o teu advogado. Essa palavra tem endereço esta manhã. O Senhor é o teu advogado fiel. Aleluia! Eu me lembro daquela história que nós amamos pregar sobre a mulher adúltera. Quando aqueles homens, eles chegaram diante de Jesus e com aquela mulher pega em adultério, está escrita em João capítulo 8, e a Bíblia diz, relata isso, que os escribas e fariseus trouxeram a mulher que fora pega no ato de adultério, e eles queriam pegar Jesus também. É que naquele tempo não tinha frase, não contavam com minha astúcia, né? Porque Jesus, ele é soberano, ele sabe como sair de tudo, ele sabe como falar. Irmão, descansa esta manhã, descanse a tua alma, deixa quem quiser se levantar contra você. Estão falando, estão levantando calúnia, estão acusando, estão levantando mentiras ao teu favor, mas eu ouço o céu dizendo nesta manhã: eu vou me levantar em tua defesa. Eu vou me levantar. Tem gente aqui que está me ouvindo nesta manhã que está até doente fisicamente. A alma adoeceu, porque por causa do levante, da aflição, da angústia, você está doente, a tua alma está doente, a depressão te alcançou, e o Senhor está dizendo: olha, eu vou arrancar a tristeza da tua alma, eu tenho remédio. Recebe remédio aqui nesta manhã para você. Você tem um advogado. Você tem um advogado e ele está dizendo: ó, cala-te, 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 deixa que eu vou responder. É aquilo que o salmista escreveu no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio, há um rio, há um rio. Que está ali, ó, na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Você está pensando que qualquer coisinha abala Deus? Você está por fora, meu irmão. Irmão, descansa que você tem advogado. As nações se embravecem. Olha o que a gente está vivendo.
As nações se embravecem, os reinos se movem, a terra derrete. Ele levanta a sua voz. Que coisa mais linda. Aí ele diz no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele só está dizendo, fica quieto. Eu sou teu advogado. Fica tranquilo. Eu já te arranquei do charco de lodo. Eu já te trouxe para a minha presença. Agora quieta que eu vou resolver este negócio. Outra coisa, outro sim, é quando a pessoa é culpada, e aí a pessoa confessa o pecado e diz para o advogado, não, eu fiz mesmo. O advogado olha e diz assim, não, você pensa que fez. Deixa que eu vou responder por você. É assim ou não é? Na área jurídica. Não, você pensa que fez. Eu vou responder por você. Você pode ver que as causas, quando chegam, talvez, supostamente, para abrir uma brecha de defesa. O Senhor, esta manhã, está dizendo a alguém, eu estou criando um caminho para te justificar. Deus vai se levantar ao teu favor nesta manhã. Eu, quando fui uma certa feita no Recife ministrar, eu amo muito, vou muito ao Nordeste, pastor Malaquias, e eu estava num ciclo de oração, e o ciclo de oração lá em Pernambuco começa às 9 da manhã, vai até às 4:30 da tarde. É o dia todo. E é coisa linda, é ciclo de oração dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos homens. Então, a igreja é lotada o dia todo. Porque quando sai da escola, você pensa que vai para casa? Não, vai para o ciclo de oração. A mãe já leva, já vai ali, o grupo já canta durante... É uma coisa linda. E aí eu achei interessante que eu estava naquele ciclo de oração, quando um irmão gritou no meio do culto, eu gosto mesmo é de Jesus, que mata e não vai preso. Ai, irmão, eu nunca esqueci disso. Irmão, você tem um advogado. E ele não mentiu, porque Ana escreveu isso no seu cântico, lá em 1 Samuel, capítulo 2. Ele dá vida e ele tira a vida. Irmão, eu quero dizer para você, e eu tenho aqui, eu recebo uma autoridade do céu para ministrar nesta manhã e para dizer para você, pegue esta palavra. Tem coisas que Deus, para nos dar vitória, Ele tem que eliminar a gente na terra. Tem coisas que Deus, para nos dar vitória, Ele tem que limpar o nosso caminho. Ele tem que limpar o nosso ciclo de amizades. Ele tem que limpar a nossa era. E talvez alguém olhe e diz para você, agora fulano está se achando, não é você que está se achando, não, é Deus limpando o teu caminho, é Deus limpando os seus contatos no WhatsApp, é Deus limpando o seu ciclo de amizade. Por quê? Porque Deus está te justificando, te levando para um patamar maior, para o que Ele vai fazer na tua vida. Então, meu irmão, nesta manhã o Senhor está dizendo aquilo que Ele disse para aquela mulher e para aqueles homens. Olha, eles falaram, Moisés falou na lei. Ah, tá. Então Jesus só começou a escrever na areia e disse, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que defesa! Eles queriam pegar Jesus achando que Jesus ia mudar a lei de Moisés, e nada. Quando eles pensaram que Jesus vinha pela esquerda, Jesus veio pela direita. Jesus confundiu eles, que eles tiveram que ir embora. E quando Jesus olha para a mulher e diz, cadê os teus acusadores? Aí ela disse, Jesus disse, eles não te condenaram, nem eu, vai em paz. Ah, que coisa mais linda. Jesus vai te defender. Deus, nesta manhã, preparou esta manhã de sexta-feira para dizer, o palco da tua defesa está feito. Ah, nós estamos aqui nesta manhã declarando sobre a tua vida. Talvez o advogado da terra não conseguiu,
talvez já passou pela primeira, segunda instância, talvez está até em alguma situação, até no Supremo, talvez você diz, essa causa está perdida, mas o Senhor manda dizer a alguém nesta manhã, eu sou teu advogado, confie em mim. E para fechar esta palavra, eu quero convidar você a ler mais um texto da palavra do Senhor, que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Olha que coisa mais linda. Eu choro demais com esta palavra. Paulo já estava aqui preso, vivenciando seus últimos dias, e Paulo escreve para Timóteo dizendo, verso 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Irmão, é o apóstolo Paulo falando isso. Você que fica com mimimi aí falando que ninguém olha para você, escuta o que Paulo está dizendo aqui. Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma, Marcos, traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de capa, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu. Olha o que Paulo está dizendo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor... Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluia! Glória! Irmão, não tem como não chorar. É muito forte. E às vezes a gente pensa que é só com a gente. A gente olha só para o nosso umbigo, achando que é só nós. É só conosco. É só eu. Tadinho de mim. Aí a gente acha que é o alecrim dourado de Jesus. É só comigo que acontece. Não, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Timóteo, aconteceu tudo isso aqui comigo. Eu fui abandonado. Aleluia. Me largaram, Timóteo. Pessoas que eu ajudei. Pessoas que eu estendi a mão. Pessoas que eu gerei, Timóteo. Perdoe a minha emoção, irmão, eu só sei pregar assim. Pessoas que eu gerei nas minhas entranhas me abandonaram. Tem um livro de um pastor muito amigo, lá de Marabá, do sul do Pará, pastor Sales Batista. Se você quiser adquirir, já fica aí a propaganda, pastor Sales, você me deve essa. O título do livro é Ingratidão Deveria Ser Crime. Ingratidão deveria ser crime. A ingratidão dói. A ingratidão machuca. E dói por quê? Porque a gente ama. Vem de pessoas que a gente ama.
pessoas que a gente se doa, e aí pessoas que você investiu sua vida, seu tempo, seus recursos, e esta pessoa vira as costas para você, a ingratidão, e ainda sai falando mal de você, ainda sai falando da sua vida, pessoas que se assentou na tua mesa, pessoas que comeu com você no prato, sai te vendendo pelas portas, sai te defamando no WhatsApp, nas panelinhas, nos grupinhos. Paulo fala sobre o espírito faccioso, fazem as facções, os grupos, e ali te detonam pessoas que conviveram com você. Paulo sentiu isso na pele. E Paulo está dizendo, olha, eles me desampararam, não tinha ninguém comigo. Aí ele diz assim, ô Timóteo, mas vem aqui, só Lucas ficou comigo. Porque Lucas, além de exercer a advocacia, era advogado, também era médico, e Paulo estava doente. Lucas estava ali cuidando dele. E ele disse, olha, Lucas está comigo. E eu quero dizer para você, Deus vai levantar pessoas para ficar com você. Aleluia. Talvez pessoas que você até nem ajudou muito, mas Deus vai levantar alguém. Assim como levantou Arão e Hur para sustentar os braços de Moisés, mas você não vai perder a guerra, você não vai perder essa batalha, você tem um advogado que não é humano, você tem um advogado que não se corrompe, não se vende, não acredita em conversas fiadas, em fofocas, em disse-me-disse. Você tem um Deus, um advogado que te assiste todo instante na tua vida. Aleluia! E aí o que eu acho interessante é que Paulo não esconde isso. Ele não escondeu isso. Paulo sentiu as dores e ele está dizendo, olha, Alexandre o Latueiro, ele me causou muitos males. Ele me trouxe prejuízo, ele está dizendo, ele me trouxe prejuízo. Mas olha, o Senhor dê a paga para ele. O que Paulo está dizendo aqui? A vingança é de Deus, não é minha. É o Senhor que vai pegar ele na curva. Ele está pensando que ele vai fugir do Todo-Poderoso, vai fugir não. O Senhor vai pegar ele. É o Senhor que vai fazer. Não sou eu. Irmãos, Deus está dizendo a alguém, descanse a tua alma. Deixa o Senhor fazer a tua justiça. Você não precisa nem pedir, porque a lei da semeadura, ela é real. O que você planta, você colhe. O que plantaram de mal na tua vida, irmão, descansa. Agora eu tenho uma palavra direcionada aqui a alguém. Irmão, não deixa o diabo envenenar você. Porque tem gente que fica, eu ajudei, eu fui traído, agora também eu não vou ajudar mais ninguém. Não, não deixa o diabo te envenenar. Continue sendo fiel ao Senhor. Continue vivendo a essência de Cristo. Continue sendo a cópia de Jesus. Deixa o endemoniado lá, deixa o gadareno lá, deixa o filho do cão lá. Continue sendo uma bênção. Já me fizeram tantas coisas, pastor. Tanto prejuízo, que eu poderia dizer, eu não vou fazer mais nada, mas eu não posso. Tem um louvor que cantam, várias pessoas cantam, eu não sei, e a letra diz assim, a mensagem diz assim, eu não quero mais fazer, Senhor. Eu estou cansada de fazer tantas coisas,
Então eu vou me despedir, eu não vou mais na igreja, eu não vou. Aí o coro diz assim: porque se eu for na casa do Senhor, porque se eu adorar, vai começar tudo de novo. Se eu adorar, eu vou sentir aquele fogo. Se eu adorar, eu vou sentir a tua presença. Aí a minha vontade vai embora. Porque nós vivemos a essência do Senhor, a essência de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos continuar, porque nós temos um advogado. Não deixe o diabo envenenar você. Continue fazendo bem. Continue fazendo a obra do Senhor. Ah, mas eu já ajudei tanta gente e essas pessoas me trouxeram prejuízo. O problema é delas. Continue você sendo uma bênção e deixe o Senhor ser o teu advogado. Eu quero dizer para você que esse final de semana passada eu pedi autorização para o nosso pastor para fazer a panqueca missionária, né? Os irmãos puderam abençoar, que Deus recompense. Por que isso? Porque uma irmã, ela tem uma criança autista e ela deixou o óculos dela, aquele óculos de grau bem forte, para tomar banho e a criança quebrou o óculos. Ela não tem como comprar. E eu disse, irmão, o que eu posso fazer? Eu vou fazer, eu vou pedir socorro, vou pedir ajuda para os meus irmãos, e nós vamos fazer teu óculos, você não vai ficar na prova, não. E graças a Deus, já conseguimos a entrada do óculos dela. Já vou levar ela hoje para ir lá para fazer o exame. E depois a gente parcela e Jesus vai pagar o resto. A gente faz bolo de novo, faz panqueca de novo, e é isso. Mas se eu fosse olhar para os prejuízos que já me causaram, pessoas que eu estendi a mão, pessoas que eu ajudei, não, eu falo, não, Senhor, eu não aguento, eu tenho que viver a tua palavra. Paulo está me ensinando isso. E para concluir, Paulo diz assim: olha, ninguém me assistiu na minha defesa. Me desampararam, todos me desampararam. Mas o Senhor, o advogado por excelência, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. Aleluia. Oi, irmão. E esta palavra, ela entre nas entranhas da sua alma, na musculatura do teu espírito e te fortaleça. Que nesta manhã, nessa academia, sangue de Jesus tem poder na academia normal, mas na academia espiritual, a sua musculatura está sendo fortalecida, edificada, para que você se levante. Tu a quem tomei, desde os fins da terra, e te diz, tu és o meu servo. A ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Eu sou teu advogado. Você não está sozinho. Você não vai morrer nessa aflição, nessa dor, nessa angústia, nessa tristeza. O Senhor hoje, com mão forte, Ele vai dentro da tua alma arrancar. Ele vai nesta manhã colocar remédio nesta ferida que está aí doendo dentro de você, necrosada. Mas o Senhor nesta manhã vai limpar e está dizendo para você: eu sou teu advogado. Deixa comigo. Ó, a partir de agora, ó, quieto. Já falou demais. Você quer se defender e não está conseguindo, você só está piorando. Deixa que eu falo por você. Deixa que eu resolvo isso e você vai ver o Deus do céu se levantar pela tua causa. O bom pastor. Até hoje você conheceu o pastor do Salmo, o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Mas agora você vai conhecer o pastor dos Salmos. Você vai conhecer o advogado fiel.
que cuida de você, que cuida da tua casa, que cuida da tua família. A tua defesa hoje está escrita. Descanse a tua alma, porque o Senhor vai fazer coisas grandes ao teu favor. Que Deus te abençoe. Receba este pãozinho quentinho da padaria do céu para você e tenha um final de semana cheio da presença do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, missionária. E nessa mesma graça e unção, eu pediria, por gentileza, se você poderia fazer uma oração por cada pedido dos irmãos que apresentam sempre, né, pelo YouTube, pelo Facebook, apresentando essas causas ao Senhor. Amém, Mi? Você pode fazer essa oração? Pai, Vamos orar. nós queremos Em Jesus. te agradecer. Esta sexta-feira, Senhor, ela promete ser uma sexta-feira de reviravolta. É uma sexta-feira em que o Senhor está tirando alguém do banco do réu e colocando, Senhor, o carimbo de absolvido, de vitória. Senhor, que muitos possam ir para a tua casa. É lá que o Senhor assina o decreto, é na tua casa. É lá o tribunal. Ai, camanduremia, ochoremia, sé. É lá o tribunal em que muitos, Senhor, entram destruídos. Ah, Senhor, aonde o nosso intermediário, o nosso intercessor, o nosso advogado fiel se levanta, Deus, e advoga a nossa causa. E o nosso acusador, ele fica envergonhado e ele bate em retirada, porque o Senhor se levanta com a causa ganha ao nosso favor. Eu me lembro agora, Senhor, que Martim Lutero escreveu que um dia Satanás se apresentou a ele, mostrando a ele uma lista de pecados, de erros, e ele olha e ele diz assim: você esqueceu da última frase que está escrita. Estão todos perdoados. Oh, Senhor, nesta manhã de sexta-feira, neste bom dia Canaã, neste grande dia, o Senhor está dizendo: eu sou teu advogado. Oh, Senhor, Isaías profetizou isso, o profeta messiânico, que vai se cumprir na íntegra nas nossas vidas. O Senhor nos toma pela nossa mão direita e diz: está absolvido. Está agora com vitória e selado para a glorificação do meu nome. Pai, em nome de Jesus, toda acusação na mente, na alma, Deus, caia por terra e dá vitória em nome de Jesus. Nós oramos e por fé te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, missionária, que palavra gloriosa, irmãos, que semana abençoada. Quantas palavras que o Senhor tem nos trazido, né? Para curar o nosso coração, para nos incentivar a continuar, né? Este foi o tema, vamos continuar. Esta semana o Senhor falou conosco sobre isso, e eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração, como falou ao meu nesta manhã, poderosamente, irmãos. Não tem como a gente até fica se segurando, porque Deus fala conosco de uma forma tão profunda, né? Ele conhece a sua necessidade, a nossa necessidade, e Ele sabe nesta manhã o que você precisava, e eu tenho certeza que o Senhor te fortaleceu através desta palavra, um Deus que cura as feridas, um Deus que nos refaz, um Deus que vai, né, refazendo cada pedacinho. E vamos prosseguir, irmãos, porque o nosso Deus é este Deus aqui, que Ele diz: não temas, que Ele nos ajuda, né, missionária? Que palavra gloriosa, que palavra. Porque o Senhor é aquele que está conosco quando todos já se foram. O Senhor é aquele que permanece, né, missionária? Como ela disse, tem coisas que até do nosso esposo, dos nossos amigos, a gente não dá para compartilhar, porque é coisa nossa, né, que a gente sente dentro do nosso coração, que é só o nosso Deus
para visitar, irmãos. Quem pode tocar em alma, curar a alma, não tem remédio, não tem, é só a mão do nosso Deus, é o nosso Deus que pode. Eu tenho certeza que através da palavra do Senhor, muitas vidas foram curadas nessa manhã para a glória do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa live, que ainda os irmãos que ainda estarão, eu tenho certeza que o Senhor continuará falando. E antes de partirmos aqui, Miss, para o encerramento, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, se despedisse dos irmãos em nome de Jesus. Amém. É sempre uma alegria estar aqui, poder pregar esta palavra. Eu choro, viu? Eu me Eu também. emociono com as letras, com a palavra. Mexe com a gente. E eu quero dizer para você, irmão, creia na palavra, É né? verdade. Existem momentos na nossa vida que a gente não está vendo nada, parece que o céu está nublado, parece que o céu está de bronze, parece que nada está acontecendo. Mas o céu está em ação. É verdade. O céu está sendo movimentado pelas nossas orações. Creia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você foi motivado nesta manhã a crer que você não está sozinho, você tem um advogado. Pode todo mundo te desamparar, mas o Senhor não te desampara. E quando eu voltava do culto da segunda-feira, do nosso culto, que foi o Congresso dos Adolescentes, eu voltei dirigindo o carro, eu estava sozinha, eu, Jesus, no carro, e cantando e falando em mistérios, com Deus chorando, e eu, meu Deus, não deixa eu embaçar meu olho para não bater o carro, porque a presença do Senhor é isto. Você pode estar no leito de enfermidade, mas o teu advogado diz: ei, eu estou aqui para anular a sentença da morte e para trazer vida para você. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado. Vem para a casa do Senhor, vem para o tribunal de Deus, que é a casa de Deus. Olha, o acusador não vai entrar, ele vai ficar do lado de fora, jogando lá, dizendo: olha, fez isso, mas o advogado está lá dentro, Jesus Cristo, dizendo: está perdoado, está apagado, está anulado, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, como diz nosso pastor, um beijo no coração de todo mundo. Amém, Miss. Nossa, é tão gostoso ouvi-la, porque Deus vai falando conosco de uma maneira tão, tão gostosa, né, irmãos? Tão suave, tão doce, e ao mesmo tempo tão forte, tão poderoso, né? Porque a palavra de Deus, ela é forte, ela é poderosa, ela entra onde ninguém entra mesmo. A própria Bíblia diz sobre isso, né? Ela é viva, ela é eficaz, ela vai aonde, ali na divisão da alma e do espírito. Quem é que sabe onde que é, irmão? É só o nosso Deus que nos criou. Aleluia, irmão, sinto tanto a presença de Deus nessa manhã, porque foi curadora. Foi uma palavra curadora para as nossas vidas. Então, receba, irmãos, deixa o Senhor passar este bálsamo no seu coração, para que você continue na sua caminhada, no seu propósito. O Senhor começou desde a segunda falando isso, né? E Ele sabe porque nesses dias tem falado, né, sobre prosseguirmos, né, que Ele cura as nossas feridas, Ele toma a nossa causa, Ele te perdoa. Ô, irmãos, mesmo quando você causa dor, você causou a dor em alguém, se perdoe, né? Porque tem pessoas, eu conversei com uma jovem esses dias e ela disse: missionária, eu não consigo me perdoar pelo que eu errei, né, com uma pessoa que ela gostava muito. Eu disse: mas se perdoe, porque o Senhor perdoa, o Senhor endireita as veredas, o Senhor tem uma segunda oportunidade para você. Amém, queridos? Deus, nesta manhã, tem cura para todos. Tome posse da sua parte aí, nesta manhã, e louvado seja Deus pela sua vida, minha amiga. Deus te abençoe por esta palavra. Eu já me despeço dos irmãos, dos queridos irmãos da mídia, e passo para o pastor Eduardo também compartilhar, né, pastor, do que recebemos nesta manhã, né, da parte do Senhor através desta palavra, e finalizar esse bom dia a Canaã tremendo e abençoado para a glória de Deus. Deus abençoe, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos fechando essa semana realmente com uma palavra do céu aos nossos corações, como o Senhor falou, né? Então, pegue essa palavra, meu irmão. Você vai viver essa palavra. Não se esqueça. Tem um advogado aí por você. Você não está só, não. Você não está sozinho. Disse a missionária Cida aqui.
Vai ter defesa, meu irmão. É, tem decreto que é da terra, mas não esqueça dos decretos do céu. É eles que prevalecem sobre a sua vida, tá? Fica tranquilo. O céu, como disse a missionária, já está em movimento, já está trabalhando. Você está tão preocupado aí, ó, e o Senhor anulando, né? Isso. Sentenças para te dar vitória. Meu Deus do céu, né? Então fica tranquilo, manhã de resposta, manhã com o Senhor falou de uma forma tão especial conosco, né? A missionária disse muitas coisas aqui, mas Deus está criando caminhos para te justificar. Fica tranquilo. Ó, como ela disse, no silêncio, Deus trabalha por você. Deus está trabalhando, meu irmão. Fica tranquilo aí. Não vai ficar assim. Meu Deus. Povo de Deus, mão no coração, nós vamos à bênção apostólica, né? E depois a gente faz o fechamento. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, sejam e permaneçam. E você que pode, juntamente conosco nessa manhã, diz amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Missionária Sidona, muito obrigado novamente por atender o nosso convite. Deus Agradeço. continue te usando, né, por onde Ele te levar por essa nação, fora dessa nação. Você é um instrumento de Deus para as nossas vidas, um presente realmente de Deus. Deus continue te usando e te abençoando aí, você, sua casa e seus negócios. Missionária Melissa, muito obrigado pelo companheirismo aqui. Deus abençoe você, sua casa aí. Muito obrigado pela parceria. Ederson Naldo ali, né? Deus abençoe toda a nossa equipe de mídia. Povo de Deus, dia abençoado por Jesus. Só lembrando, 20 horas, oração com os improváveis. Vem orar, venha buscar, junto com a juventude, a Deus em oração amanhã. Opa, amanhã consagração às 9 horas da manhã. Vamos buscar ao Senhor, né? Vamos buscar ao Senhor às 9 horas da manhã. E no domingo, Santa Ceia. Meu Deus, é aniversário da Igreja Evangélica Canaã, 25 anos. Tudo para a glória do Senhor. E se preparem, aí no final do mês, esse mês de maio, tem vigília. Eita, nós vamos estar anunciando aqui, vai ter vigília esse mês de maio. Ó, o Senhor nos chamando para perto. Sabe por quê? Porque Ele está resolvendo coisas ao seu favor. Povo de Deus, shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.